com Questões, você que vai fazer prova em São Paulo. Hoje a gente vai conversar sobre apendicite aguda, focando mais no diagnóstico e no tratamento. A gente começa com essa primeira questão que caiu no SMS São Paulo 2024, da prova de acesso direto, e trazia um paciente de 25 anos de idade com queixa de dor, náuseas e vômitos. Tinha distensão abdominal, sinal de Bloomberg positivo, ressonância timpânica diminuída a palpação e tinha um plastrão palpável em flanco inferior direito. Nos sinais vitais tinha um paciente aí taquicárdio com a pressão mais para baixa, temperatura de 38,5. E ele te pergunta qual é o principal diagnóstico. Então, vamos conversar sobre a apendicite aguda. A principal hipótese diagnóstica diante de um paciente com abdômen agudo inflamatório, dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos. A gente sempre precisa afastar a apendicite aguda nos pacientes com abdômen agudo, principalmente com quadro de abdômen agudo inflamatório. O diagnóstico, basicamente, é a sua avaliação clínica, a história clínica do paciente, seu exame físico e o diagnóstico laboratorial. É importante esse diagnóstico precoce da apendicite aguda porque o manejo, o tratamento, ele muda de acordo com o grau de apendicite que você encontra. Então, graus mais avançados, complicados, aumenta a mortalidade, muda a sua conduta do que se você descobre ali precocemente, faz a apendicectomia, a cirurgia tranquila e você já resolve o problema do paciente. Então, na história clínica, clássico de prova de residência médica, uma dor abdominal central em epigastro, e essa dor, ela migra para o quadrante inferior direito. E também pode estar associado com anorexia, febre, náuseas, vômitos e diarreia também. E lembrar que essa febre geralmente é uma febre baixa. Já na sua avaliação física, você vai ter uma sensibilidade ou uma dor em quadrante inferior direito e pode ter sinais de irritação peritoneal. Pode ter sensibilidade de rebote, defesa, rigidez, alguma dor referida. E aqui não é nosso foco relembrar todas aquelas manifestações ou sinais clássicos da apendicite aguda, mas a gente tem que lembrar do sinal de Bloomberg, que é um sinal de irritação peritoneal, quando você tem dor ou descompressão brusca ali naquele ponto de McBurney, e é muito cobrado nas provas de residência médica. Em relação ao laboratório, a gente pode encontrar leucocitose, PCR negativa, provas inflamatórias positivas e lembrar sempre do teste de gravidez em mulheres em idade fértil. Em relação ao exame de imagem, se você encontra ali um paciente jovem com essa história clínica, principalmente homem, você é autorizado a já levar esse paciente para o centro cirúrgico para passar o vídeo, fazer uma apendicectomia videolaparoscópica. Agora, se você tem dúvida diagnóstica ou é alguma mulher, porque pode ter diagnóstico diferencial com alguma afecção do trato geniturinário, a gente pode solicitar exames de imagem e é assim que é cobrado nas provas de residência médica. A gente pode solicitar ultrassom, que é um exame mais fácil, mais rápido e mais barato. Você pode visualizar o apêndice secar, ver espessamento de parede, ver se tem algum apendicólito e se tem alguma coleção local. Mas o melhor exame é a tomografia contrastada, em que você vai ver o apêndice todo jeito. Lembrar que na ultrassonografia, por alguma sobreposição de alça ou gás ali naquelas alças, você pode não visualizar o apêndice. Mas a tomografia, ela é mais sensível, ela é mais específica, você vê o apêndice, vê espessamento e vê também possíveis complicações dessa apendicite, como coleções, sinais de peritonite e outros tipos de complicação. A gente pode utilizar também um score clínico, que é o score de Alvará modificado. Ele foi modificado porque antes o score máximo eram 10 pontos e hoje a gente tem um score total de 9 pontos, em que a gente avalia sinais e sintomas. De sintomas a gente tem migração da dor para a fossa ilíaca direita, anorexia, náuseas e vômitos, todos pontuando cada um ponto. Em relação aos sinais, se você tem defesa, a palpação na fossa ilíaca direita, você ganha 2 pontos, dor à descompressão, elevação da temperatura mais do que 37,5. Isso aqui já foi questão de prova, apenas o valor da temperatura do score do Alvarado. Cada um também 1 ponto e leucocitose pontua 2. Então, no total, a gente tem 9. E por que esse score é importante e a gente tem que
tem que pelo menos tentar ali entender e memorizar os principais pontos de corte. Porque primeiro, cai sim na sua prova de residência médica e segundo, o score muito positivo faz com que você esteja respaldado para levar esse paciente direto para o centro cirúrgico. Então, se você tem um score de 0 a 3, é muito improvável que você tenha uma apendicite aguda. E aí vale a pena solicitar uma tomografia para o diagnóstico de outras causas de abdômen agudo. Se você tem um score aí maior ou igual a 4, é recomendado que você prossiga a investigação, exames de imagem ou exame físico mais detalhado. Agora, estudos já mostram que se você tem um score de Avarado maior ou igual a 7, a especificidade e a confirmação da apendicite aguda chega a cerca de 80%. Quando você diagnostica esse paciente, você pode ou avaliar esse paciente, ver qual seria o seu manejo, ou você partir para a exploração cirúrgica. De novo, o diagnóstico precoce vai facilitar a apendicectomia, por isso que pacientes com apendicite aguda leve, em que você decide pela cirurgia, é preferível que esses pacientes sejam operados ali dentro das primeiras 24 horas. E você também é autorizado à exploração cirúrgica se você tiver alta suspeita clínica de apendicite, com exames de imagem negativos, não diagnósticos ou indisponíveis. E aí, o melhor para isso, o melhor para você avaliar esse tipo de paciente é a videolaparoscopia, que você pode dar o diagnóstico e já partir para o tratamento definitivo se realmente for uma apendicite aguda. E lembrando que a videolaparoscopia ela é extremamente útil, principalmente em mulheres com alta suspeição, mas que você não pode excluir nenhuma afecção ginecológica, então videolaparoscopia é perfeito. E aí você vai decidir, o paciente ele vai ser observado como exames seriados, repetição de imagens, colar naquele paciente, ver se ele não está piorando clinicamente ou decidir uma exploração cirúrgica. Vamos voltar para aquela questão. Ele falava tudo aqui de uma história clínica de um paciente com apendicite aguda. Lembra que falei que a principal história é essa dor em quadrante inferior direito. Ele tinha distensão abdominal, tinha sinal de Bloomberg positivo, tudo falando a favor de uma apendicite aguda, além de um plastrão palpável em flanco inferior direito. Então, provavelmente já é uma apendicite que não é uma apendicite inicial. Lembrar também que esse paciente está taquicárdico, está com a pressão limítrofe, está febril. Então, diante dessa suspeita diagnóstica, a principal hipótese está aqui na nossa letra D, apendicite aguda. Outra questão aqui que caiu no OS São Paulo 2024, que é uma questão de acesso direto, a discussão da associação entre o tempo de evolução da apendicite aguda e o tratamento cirúrgico e suas consequências em desfecho clínico parte da premissa que a doença evolui de uma fase inflamatória para necrose e posterior perfuração, de acordo com a fisiopatologia clássica descrita para a mesma. Diante desses fatos, atualmente recomenda-se que o procedimento cirúrgico, a apendicectomia, seja adiado por algumas horas, desde que sejam obedecidas algumas orientações. Então, quando a gente pensa em apendicite aguda, de cara você já pensa em tratamento apendicectomia. E durante muitos anos, a apendicectomia aberta foi o procedimento cirúrgico aí padrão para resolver todos os casos de apendicite aguda. Mas ao longo dos anos, esse tratamento da apendicite aguda ele vem sendo quase revolucionado. E a gente tem aí outras estratégias, como por exemplo, a apendicectomia não é mais recomendada aberta e sim a videolaparoscópica se você tem disponibilidade no serviço, se você tem um cirurgião com essa expertise, porque a gente já viu as vantagens de um procedimento menos invasivo com a laparoscopia. Outra coisa também são as apendicites perfuradas. A gente já sabe que nesses casos é melhor você tratar com antibiótico, funcionar se tiver ali alguma coleção e depois você partir para a apendicectomia. Aqui também já é uma mudança. E a grande principal mudança é que hoje em dia já é viável sim tratar um paciente com apendicite aguda não complicada de forma não cirúrgica apenas com antibióticos. Então são algumas mudanças que a gente viu aí ao longo desses anos no tratamento da apendicite aguda. Agora, o tratamento cirúrgico é a apendicectomia, não tem muito o que fazer não. Se você for entrar para resolver o problema na barriga do paciente, é retirar todo o apêndice.
E lembra que essas apendicites, elas são cirurgias infectadas. Então, você faz aí um antibiótico para esse paciente e você faz o antibiótico por cerca de 2 a 4 dias, até 5 dias depois que você retira esse apêndice. E a apendicite aguda não perfurada em paciente estável, quando você pensa em abordar, como falei, é preferível que essa abordagem seja feita dentro de 24 horas após a apresentação. Por isso, a importância daquele diagnóstico mais precoce. Nos casos de apendicite perfurada, a gente pode ter uma conduta um pouco diferente. O que são as apendicites perfuradas? Pode ter uma perfuração contida, como por exemplo um flemão, um abscesso intraabdominal, um abscesso pélvico, ou essa perfuração pode não ser contida, em que a gente tem uma perfuração livre. Nesses casos, vamos ver como é que está o paciente. O paciente está séptico ou está instável hemodinamicamente, existe uma perfuração livre ou uma peritonite generalizada, aí a gente não tem muito o que fazer, o tratamento é levar para o centro cirúrgico apendicectomia de emergência. Mas se a gente não está falando desse tipo de paciente, se o paciente tem um abscesso, pode ser que a gente precise abordar minimamente por uma punção, por exemplo. Se a gente tem um abscesso menor ou igual a 3 centímetros, tudo bem, é muito pequenininho, leva para a sala, faz apendicectomia. Mas se você tem um abscesso mais do que 3 centímetros, é melhor fazer antibiótico, fazer drenagem e depois você pensa num tratamento cirúrgico definitivo. Mas se você tem um flemão, o ideal é que você faça o tratamento primeiro ali com antibiótico terapia. Agora, se existe aí um cirurgião com boa expertise e o paciente e o cirurgião eles optem por tratar um flemão por apendicectomia aí logo nesse primeiro momento, aí vai depender do cirurgião, do paciente, sabendo que existe risco aí de algum desfecho mais desfavorável por aquela área estar ali toda bloqueada e cheia de inflamação. Como falei, com a antibiótico terapia, antibiótico aqui não é antibiótico terapia, na verdade não é antibiótico profilaxia, é antibiótico terapia e deve ser mantida de 2 a 4 dias após a apendicectomia. Nos casos de apendicite não perfurada, aí é a relativa novidade. A gente sabe que a gente pode chegar e botar esse paciente na sala, realizar a apendicectomia, que bom, nas primeiras 24 horas, apendicite leve, apendicite nas fases iniciais, a cirurgia vai ser bem tranquila. Mas já existe aí uma corrente que fala que esses pacientes você pode não operar. Você trata com antibiótico terapia e assim você evita um procedimento cirúrgico nesse paciente. Então veja que aqui não está batido o martelo, não é universal que a partir de hoje apendicite leve não é apendicectomia. Não estou dizendo isso. Mas existe aí algumas diretrizes, alguns estudos mostrando que pode sim ser uma opção. Quem são esses candidatos? Claro que não são todos os pacientes que chegam com apendicite aguda que você não vai fazer apendicectomia e vai dar só antibiótico. Os candidatos, primeiro, são pacientes com apendicite não perfurada. Precisa ter o diagnóstico clínico de uma apendicite localizada, sem achados físicos de peritonite e sem nenhuma evidência na imagem de complicação, sem grandes abscessos, sem flemão, sem perfuração ou sem tumor. Então são aqueles casos bem restritos daquelas apendicites iniciais, leves e sem complicações. E principalmente ver o status do paciente. Se for um paciente tranquilo, um paciente que não tem muita comorbidade, você pode sim tratar de uma maneira não cirúrgica. Esse antibiótico de praxe pode ser a cefalosporina associada ao metronidazol, que tem boa cobertura aos patógenos que estão envolvidos com a gênese da apendicite aguda. E lembra das contraindicações, acho que isso é o mais importante, o que mais pode pegar aí na sua prova de residência médica. Não é recomendado fazer tratamentos não cirúrgicos em pacientes com peritonite difusa, nem pacientes com instabilidade hemodinâmica, nem com sepse grave. Nesses casos, já sabe, é apendicectomia nesses pacientes. E também lembrar dos grupos especiais, como pacientes gestantes, imunocomprometidos ou história de doença inflamatória intestinal.
por eles terem mais propensão a um desfecho desfavoráveis, não é recomendado esse tratamento não cirúrgico. E uma coisa super importante, esses pacientes geralmente eles ficam em observação por algumas horas, porque se eles não responderem bem esse tratamento com antibiótico terapia apenas, está indicado a apendicectomia de resgate. Então, começa ali, não, esse paciente é um candidato a fazer um tratamento não cirúrgico, vou começar um antibiótico, poxa, mas daqui a 6 horas ele fica séptico, piora da irritação peritoneal, piora da dor abdominal, aí não tem o que fazer, é levar para apendicectomia. Então, voltando para a nossa questão, qual é o paciente candidato para a gente adiar por algumas horas a apendicectomia? A letra A fala de um paciente estável hemodinamicamente, perfeito. Lembra que esse paciente tem que estar sem nenhum problema, não pode estar instável, não pode estar séptico, então perfeito. Sem sinal de disfunção orgânica, não pode ser uma pancreatite grave, ou resposta inflamatória exacerbada, tempo de história menor do que 72 horas, tomografia que não tem fluido peritoneal, não tem perfuração, não tem fecalite. Então veja que é um paciente perfeito. Ele chegou ali antes do 3º dia, ele não tem nada de imagem na tomografia, é uma apendicite inicial, leve, sem complicações. Esse sim é um paciente que você pode começar apenas com antibiótico. Mas vamos ver na letra B. Aqui esse paciente está febril, mas já tem sinais de disfunção orgânica. Não, saiu ali do padrão, você faz o tratamento básico, apendicectomia, status V, status cirúrgico do paciente, não é indicado só antibiótico. Letra C, paciente jovem, sem sinais de disfunção orgânica ou resposta inflamatória exacerbada, tem uma história de tempo menor do que 24 horas, mas tem uma tomografia que confirma a presença de um abscesso. Opa, não, já tem complicação, já tem microperfuração, não é indicado para antibiótico. Letra D, paciente antibiótico, só antibiótico e adiar a cirurgia. Letra D, paciente abaixo de 50 anos com uma única disfunção orgânica. De novo, disfunção orgânica, não. Letra E, um paciente afebril, sem sinal de disfunção orgânica ou resposta inflamatória exacerbada. Tempo de história menor do que 5 dias. Aqui já passou aí das 72 horas. Tomografia computadorizada que apresenta os seguintes achados. Tem fluido e tem fecalito. Quando a gente tem fecalito, não é que seja contraindicado, mas existem algumas chances maiores de recorrência se o fecalito está presente, porque o fecalito vai continuar lá e a fisiopatologia dessa apendicite aguda vai se repetir. Então, esse paciente já passou, inclusive, das 72 horas, já tem mais de 3 dias e tem esse fecalito, não é o melhor paciente para isso. Então, o melhor gabarito para a gente ficou a letra A. Outra questão aqui que caiu na Fundação Dante em 2024, na prova de acesso direto. Eu trouxe um homem de 30 anos que chegou no ponto-socorro com a dor abdominal em flanco direito e fossa ilíaca direita há 2 semanas. Dor, quadrante inferior direito, já tem que pensar de cara em apendicite, tem que excluir apendicite. E já é uma coisa mais crônica aí há 2 semanas. Nega náuseas, vômitos e alterações urinárias e intestinais. Nega comorbidades, antecedente cirúrgico. Ao exame físico, bom estado geral, com abdômen globoso, flácido, doloroso em flanco direito, mas sem sinal de irritação peritoneal. Realizou os exames laboratoriais com leucocitose, PCR aumentada e não tinha mais alteração. Na tomografia, tem uma coleção de 20 ml em tomografia de flanco inferior direito adjacente ao seco, não sendo identificado o apêndice secal, conforme a imagem a seguir. Além do antibiótico, qual é a próxima conduta para esse paciente? Ora, a gente já viu que é um paciente que provavelmente tem apendicite aguda complicada. No mínimo aí tem uma microperfuração que a gente já viu que tem uma coleção de 20 ml. Ora, coleção de 20 ml, o paciente ele não está grave, ele não está instável hemodinamicamente. Aqui não tem nada que fale a favor que você precise levar ele para uma apendicectomia de emergência. Aqui, o melhor para ele, já que tem esse bloqueio, já que tem essa coleção, é começar antibiótico, como falei, e tentar fazer a drenagem dessa coleção. E aí, esse status inflamatório daquela região vai melhorar e você vai fazer uma apendicectomia mais tranquila. Então, letra A fala de drenagem da coleção guiada por método de imagem
Principal opção nesse paciente, fazer colectomia parcial. Calma, você já vai ali, já vai pegar e arrancar metade do colo desse paciente, você nem viu como é que está essa região. Ileostomia para derivação transintestinal, é só uma apendicite complicada, a gente consegue ver aqui a coleção. E aqui, ileofiltectomia com anastomose primária, não, aqui também não tem indicação de fazer ressecção de colo nesse momento. A gente só parte para a iliotiflectomia quando você realmente tem ali aquela região muito sofrida e você precisa fazer a ressecção daquela região de seco. Então, o melhor gabarito para a gente ficou aqui na letra A, drenagem da coleção. E próxima questão que caiu na USP 2024, acesso direto, trouxe uma criança, 12 anos, que fez apendicectomia há 10 dias. Refere internação prolongada na ocasião da cirurgia relacionada à perfuração do apêndice e peritonite difusa. Recebeu alta hospitalar no 4º dia do pós-operatório afebril, aceitando dieta oral e com evacuações presentes. Há 2 dias, refere febre, parada de eliminação de fezes e flatos, vômitos e dor abdominal. No exame físico, esse abdômen está distendido, ruído hidroaéreo abolido, dor à palpação profunda e a ferida operatória está com hiperemia. Qual é o diagnóstico mais provável? E aí vamos relembrar as complicações da apendicectomia. Como qualquer cirurgia abdominal, a gente precisa se preocupar com as infecções de sítio cirúrgico, que são as principais morbidades e complicações dessas cirurgias, principalmente as cirurgias abdominais. E a gente pode ter desde infecção de ferida, que consta aí entre 3 a 10% dos casos, até abscessos pélvicos, em que a gente tem 9% dos casos. Então, pode ser desde uma infecção de sítio cirúrgico superficial até uma infecção de sítio cirúrgico mais profunda. E a gente, claro, quanto maior a gravidade dessa apendicite, maior a gente vai ter, maior risco de complicação a gente vai ter. Então, está mais relacionado a essas complicações de infecção de sítio cirúrgico quando a gente está diante de uma apendicite perfurada. Na verdade, esses pacientes, você precisa fazer uma irrigação muito bem, lavar muito bem essa cavidade abdominal e fazer antibiótico de amplo espectro e deixar ali no pós-operatório até no máximo 5 dias. E aí aquela discussão, nesses casos de apendicite perfurada, o que é melhor, apendicectomia aberta ou apendicectomia videolaparoscópica? E aqui tem aquela máxima, mas a gente já sabe e é o que cai nas provas de residência médica. Quando você faz a cirurgia videolaparoscópica, a gente tem todas aquelas vantagens de uma cirurgia minimamente invasiva, mas está associada a um alto risco de infecção profunda. É como se você não conseguisse fazer aquela toalete cavitária bem feita por videolaparoscopia. Mas, ao contrário, você tem menor risco de infecção incisional. Então, esses pacientes, olha, teve uma apendicite mais complicada, evoluiu no pós-operatório, dor abdominal, febre, você tem que pensar que a causa é intraabdominal, você tem que pensar em complicações dessa apendicite aguda, inclusive abscessos ou coleções intracavitárias. Então, aqui voltando, esse paciente, ele fez uma apendicectomia há 10 dias e foi uma apendicite perfurada, foi uma apendicite complicada, então a gente tem um maior risco aí de complicações. E se ele volta com febre, se ele volta com aquele íleo, ele volta com dor abdominal, a gente precisa sim excluir se não é nenhuma complicação. Na ferida operatória, ele tem hiperemia e ele tem dor à palpação profunda. Qual é o diagnóstico mais provável? Até que se prove o contrário, é uma complicação da cirurgia. Paciente com apendicite perfurada. Então, a gente tem que pensar se não tem nenhuma infecção do sítio cirúrgico, principalmente mais profunda, já que a gente tem só hiperemia ali daquela ferida operatória. Então, letra A fala de volvo, não está relacionado ao volvo, não é brida e não é aderência, ele não fala aqui de um abdômen agudo obstrutivo, provavelmente é esse abscesso que está levando ao íleo. Não é abscesso de parede, que só tem hiperemia, ele não fala de nada de saída de secreção purulenta por essa ferida. E letra D é o nosso principal diagnóstico. Aqui ele precisa fazer um exame de imagem, tomografia ou ultrassom que tiver disponível no hospital para diagnosticar se existe uma coleção ou não. Gabarito letra D, abscesso de cavidade.